Bora falar daquele pedalzinho verde que, nossa, mudou o som da guitarra para sempre, o Tube Screamer. Um pedal que, apesar de parecer simples, virou uma verdadeira lenda. Então o que a gente vai ver? A gente vai começar entendendo por que ele é lendário, depois a gente vai fundo no som dele, descobre como ele nasceu meio que por acaso, separa o que é mito do que é verdade e no final vê o legado que ele deixou. Para começar, vamos entender uma coisa. Por que esse pedal é tão icônico? Por que os maiores nomes da música usam ele? Olha, não dá pra falar de Tube Screamer sem falar de Stevie Ray Vaughan, né? A fama do pedal tá totalmente ligada a ele. Foi com essa caixinha verde que ele esculpiu aquele timbre que, sério, é inconfundível. Mas o SRV foi só a ponta do iceberg. A lista de quem usa esse pedal é tipo um hall da fama da música. E o mais legal é que vai do blues ao rock, passando pelo metal. É uma ferramenta que funciona para todo mundo. Beleza, mas o que esse pedal faz exatamente? Qual é o segredo do som dele que todo mundo quer? Vamos entender como ele trabalha o timbre. Então, o Tube Screamer é um pedal de overdrive. E o que isso quer dizer? Ele não foi feito para criar aquela distorção super pesada, sabe? A ideia dele é outra, é trabalhar junto com o amplificador. Ele meio que empurra as válvulas para elas darem aquela saturada gostosa, super musical. E aqui está o pulo do gato, a arma secreta dele, o soft clipping. Pensa assim, enquanto outros pedais dão um soco no sinal, cortando ele de forma agressiva, o Tube Screamer dá um empurrãozinho suave. Isso adiciona uns harmônicos super ricos, aquele calorzinho no som, sem deixar tudo embolado e fudge. E tem mais um detalhe, que é a assinatura dele, o famoso mid boost, um reforço nos médios. É isso que faz a guitarra saltar na mixagem, sabe? Dá para ela uma qualidade que parece uma voz, quase como se a guitarra estivesse cantando. E por dentro, o caminho do som é bem interessante. Ele passa por 4 estágios. Primeiro, um buffer para não perder o brilho do som. Depois, o estágio de clipping, onde a mágica do overdrive acontece. Aí vem o controle de tone e volume, para a gente modelar o som. E por último, outro buffer para mandar um sinal forte e limpo para o amplificador. Cada etapa tem um papel fundamental. Agora, a história de como ele foi criado é muito boa. Não foi nada planejado, tipo um grande projeto. Foi mais uma questão de engenharia inteligente e uma bela dose de sorte. Quem criou essa lenda foi um engenheiro japonês chamado Suzumu Tamura, lá em 1979. E o mais incrível é que ele mesmo disse que nunca imaginou que o pedal ia ficar tão famoso. A ideia dele era simples, criar um efeito que somasse ao som do amplificador, não que tomasse o lugar dele. Até o nome, Tube Screamer, nasceu por acaso. Não veio de nenhuma reunião de marketing, não. Foi durante uma demonstração em Nova York. O cara de uma loja ouviu o protótipo e soltou: "Nossa, isso faz um amplificador soar como um ampli valvulado gritando." Pronto, o nome pegou na hora. Bom, e como toda lenda que se preze, o Tube Screamer é cercado de mitos e debates. Então bora separar o que é fato do que é ficção. A grande pergunta que rola há anos é: o timbre dele é realmente supremo ou é mais hype? Será que a fama vem da qualidade ou só porque um monte de gente famosa usou? E talvez o maior mito de todos seja sobre qual modelo o Stevie Ray Vaughan usava. Todo mundo fala do TS-808, o original. Mas a verdade, documentada e tudo, é que na maior parte da carreira dele, o pedal que ele usava mesmo era o TS-9. E essa discussão rola solta nos fóruns. Tem gente que compra o TS-708 clássico, super caro, e fica decepcionado. Como esse comentário aí de um músico que achou o pedal caro e não entregou o que ele esperava. E tem a outra galera, que diz que tudo não passa de marketing, que a fama vem mais do nome do que dos componentes em si. Eles até argumentam que as peças de hoje em dia são mais precisas que as dos pedais vintage. Mas olha, com debate ou sem debate, uma coisa é inegável. A influência do Tube Screamer na história da música é gigantesca. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Desde o original TS-808 em 79, passando pelo icônico TS-9 até as versões mais modernas. O pedal foi evoluindo, se adaptando, mas a essência está sempre lá. Isso mostra o quanto ele é relevante até hoje. E o circuito dele é tão, mas tão genial, que virou um dos mais copiados e modificados da história. Sério, existe uma indústria inteira de clones do Tube Screamer. Ele basicamente criou um padrão para o que um pedal de overdrive deveria ser. Então, para a gente fechar as contas aqui, o que faz o Tube Screamer ser o que ele é? É um overdrive lendário, não uma distorção pesada. Ele tem aquele som quente de soft clipping, tem o famoso mid-boost que corta a mix. Sua história é cheia de mitos, principalmente essa treta do TS-808 contra o TS-9. E no fim das contas, é um circuito tão icônico que definiu toda uma categoria de pedais. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? A magia do Tube Screamer, que dura até hoje,
Ela está de fato no circuito, nos componentes, ou está na história poderosa que a gente vem contando sobre ele há mais de 40 anos?